Perguntarei mais uma vez. Você tem algum apego à vida? Viajar para uma ilha misteriosa e competir por seu perdão contra outros criminosos condenados à morte. Essa é a única maneira de reencontrar sua amada esposa. Sabendo disso, vai arriscar a chance de viver a sua vida com ela? Gabimaru vazio. Isso é um absurdo! Eu não vou soltá-lo por causa dessa conversa fiada! Se tentar interferir, vai morrer junto com ele! Está me ouvindo, vazio? Monstro desalmado. Vazio. O coração das pessoas não se cala tão fácil assim. Você me disse que queria ver um ninjutsu. Então me diga se isso aqui já é o suficiente. Ninpo Ardor Defoto. Por um instante, eu considerei morrer. Não porque eu não pudesse lutar, mas porque seria mais simples terminar tudo ali. Sem expectativa, sem julgamento, sem precisar provar que eu era algo além do que disseram que eu era. Chamaram isso de vazio. Repetiram tantas vezes que quase se tornou verdade. Vazio, sem emoção, sem apego, sem vontade. Mas o que ninguém viu foi a hesitação. E o vazio não hesita. O vazio não sente o peso da escolha. O vazio não trava quando algo importante é colocado diante dele. Eu travei. E naquele segundo, eu entendi. Não era ausência. Era exaustão. Era alguém que passou tempo demais se anestesiando. Até esquecer como era sentir sem medo. Você entende isso, não entende? Quando você aprende que demonstrar é perigoso. Quando ser forte significa não reagir. Quando você prefere parecer frio, a admitir que ainda dói. As pessoas olham para você e dizem, ele não sente nada. Mas o que elas não veem é a guerra silenciosa que você trava para não desmoronar na frente delas. Eu não queria morrer. Eu só não sabia se tinha o direito de querer viver. E existe uma diferença brutal entre os dois. Porque o verdadeiro vazio é não querer nada. E naquele instante eu quis. Quis voltar. Quis sentir. Quis viver. E admitir isso foi mais difícil do que enfrentar qualquer inimigo. Se você ainda quer algo, se algo ainda acelera seu coração, se algo ainda te incomoda, então escuta com atenção. Você não é vazio, você está cansado. E cansaço não é ausência, é sobrevivência prolongada. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. E talvez hoje seja o dia em que você finalmente admita isso. Você aprendeu a ser forte, mas não foi escolha, foi adaptação. Quando o mundo te ensina que sentir dói, você reduz o que demonstra. Quando demonstrar vira risco, você se fecha. Chamaram isso de frieza, chamaram isso de vazio, mas ninguém perguntou o que aconteceu antes. Ninguém perguntou quem te ensinou que emoção é fraqueza. Eu aprendi cedo. Se hesitar, perde. Se confiar, sangra. Se amar, sofre. Então eu cortei. Expressão, expectativa, esperança. E quanto menos eu reagia, mais diziam que eu não tinha coração. Ironicamente, foi justamente para proteger o que restava dele que eu construí essa armadura. Você chama isso de frieza. Eu chamo de sobrevivência. Mas existe um problema. A armadura protege, mas também isola. E proteção prolongada vira prisão. Talvez você esteja vivendo atrás dessa armadura agora. Existe uma grande diferença entre sobreviver e viver. Sobreviver é automático. Você acorda, cumpre obrigações, guarda o que sente, volta para casa e repete todos os dias. Viver exige presença, exige desejo, exige risco. É admitir que você quer algo, é assumir que ainda dói, é aceitar que ainda se importa. E isso assusta, porque se você se importa, você pode perder. Por muito tempo eu escolhi sobreviver. Era mais previsível, sem expectativa, sem apego, sem vulnerabilidade. Mas quando você encontra algo que faz seu coração bater diferente, sobreviver deixa de ser suficiente. E então começa o conflito. Você pode continuar fingindo que não sente,
Ou pode aceitar que existe algo dentro de você que se recusa a morrer. Sabe qual é o medo real? Não é morrer, é querer viver. Porque querer viver significa assumir responsabilidade. Responsabilidade por lutar. Não por orgulho, não por vaidade, mas por algo que realmente importa. E quando algo importa, existe a possibilidade de perda. Eu quase escolhi o caminho fácil. Quase aceitei o rótulo. Quase deixei que a história que contaram sobre mim virasse verdade. Se você sente falta, você não está vazio. Se você ainda deseja algo maior, você não está vazio. Se algo na sua vida ainda te incomoda, você não está vazio. Você está reprimido. E existe uma diferença enorme entre os dois. O momento decisivo não foi quando eu ataquei. Foi quando eu aceitei. Eu quero viver. Parece simples, mas essa frase carrega peso. Porque querer viver significa abandonar a mentira. Significa parar de usar o passado como justificativa. Significa assumir que ainda existe algo em você que vale a pena proteger. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Entre continuar sendo o que esperam de você, ou admitir que ainda existe algo pulsando aí dentro. Você não é vazio. Você foi condicionado a não demonstrar. Mas condicionamento não apaga a essência. Só comprime. E essência comprimida sempre encontra uma forma de escapar. A pergunta é, você vai permitir? Ou vai continuar fingindo que não sente? Até transformar essa mentira na sua identidade? Tem algo mais perigoso do que ser chamado de vazio. É acreditar nisso. Quando você aceita o rótulo, você para de lutar, para de tentar, para de sentir, para de querer. E isso é confortável. Porque se você não quer nada, nada pode te frustrar. Se você não ama nada, nada pode te ferir. Mas existe um preço. Você começa a viver no modo mínimo, sem intensidade, sem ambição, sem propósito. Só sobrevivência. Eu quase fiz isso. Quase deixei que o nome que me deram virasse quem eu era. Mas você não vai deixar isso acontecer. Presta atenção agora. Se você sente revolta, é porque ainda se importa. Se você sente frustração, é porque queria algo maior. Se você sente saudade, é porque teve algo real. No vazio não se sente nada disso. No vazio você não questiona. No vazio nada te incomoda. Se você está incomodado com a sua própria vida, isso é sinal. Significa que existe algo dentro de você que se recusa a aceitar pouco. E talvez você tenha passado anos tentando silenciar essa voz, trabalhando demais, se distraindo demais, se endurecendo demais. Mas a voz continua lá, e quanto mais você ignora, mais ela corrói. Não é fraqueza, é você tentando sobreviver. Talvez você tenha passado anos dizendo, eu sou assim mesmo, frio, reservado, distante. Mas e se isso não for quem você é? E se isso for quem você precisou se tornar? Existe diferença. Você não nasceu fechado. Você se fechou. Você não nasceu distante. Você aprendeu a manter distância. E tudo que é aprendido pode ser reconfigurado. Mas só se você admitir. Só se você aceitar que ainda quer algo. Porque enquanto você insistir em fingir que não sente, você vai continuar vivendo pela metade. E viver pela metade é a forma mais lenta de desaparecer. Você não é vazio. Você está esperando uma razão para parar de se esconder. E talvez essa razão seja decidir que sobreviver já não é suficiente. Querer viver é assumir responsabilidade. Responsabilidade por mudar. Responsabilidade por proteger o que importa. Responsabilidade por abandonar a versão antiga, que só sabia suportar. Enquanto você fingir que não sente, você continuará vivendo pela metade. E metade nunca foi suficiente. Você chegou no momento em que precisa decidir. Continuar sendo o que fizeram de você, ou se tornar o que você escolhe ser. Eu fui moldado para não sentir. Mas nada apagou minha vontade. E vontade exige ação. Ou você aceita o rótulo, ou você quebra ele. Sentir tem consequência. Quando você sente, você se expõe. Quando você quer algo, aceita a possibilidade de perder. E perder dói. Por isso tanta gente prefere parecer vazia. Não criar vínculo, não desejar nada, não se importar. Parece proteção, mas é contenção. Você começa a diminuir o que sente, até quase não sentir mais. Isso não é equilíbrio. É medo disfarçado. Você pode continuar fechado, intocável. Mas quem é intocável
também não toca nada de verdade. Então aceita o risco. Aceita que pode perder. Porque existe algo pior do que sentir dor. É não sentir nada. Eu não sou vazio. Eu só passei tempo demais tentando não morrer por dentro. Mas existe um momento em que fingir dói mais do que arriscar sentir. E quando esse momento chega, você escolhe. Eu escolhi viver. Mesmo com medo, mesmo com risco, mesmo com cicatrizes. Se você ainda sente algo, se ainda existe algo que você quer proteger, se ainda existe algo que você deseja conquistar, então escuta com atenção. Você não é vazio. Você só aprendeu a sobreviver. Agora, aprenda a viver. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso canal, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.